Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 15 de junho, né? Uma quinta-feira aqui, que eu tô fazendo a nossa live semanal, que não pode deixar de ter, né? Eu sei que muita gente espera por essa live toda semana e eu espero poder sempre estar aqui junto com vocês. Não, a gente nunca sabe o dia da semana, mas sempre acontecendo semanalmente as nossas lives. E hoje com um tema que eu acho que muitas de vocês, mulheres, têm interesse, né? Porque eu acho que só quem já passou é que pode dar valor o que é uma mulher na fase da menopausa. Eu já diria até antes, né? Já na fase do climatério, ou da perimenopausa, ou da pré-menopausa, a gente já começa a ter alguns sintomas, né, diferentes, se estranha em algum ponto. E isso já é o indício que a gente começa a entrar em oscilações hormonais, em deficiências hormonais. E como os hormônios, gente, são substâncias super importantes no nosso corpo, o nosso corpo começa a ressentir de uma maneira ou de outra essas deficiências hormonais, acarretando aí vários problemas, né? De ordem física, emocional, comportamental, né? Para nós mulheres. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Gente, muito boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre menopausa. Como a gente pode amenizar os sintomas de forma natural. Natural porque eu, como nutricionista, vocês sabem que eu não posso fazer nenhuma prescrição de medicamentos, muito menos de hormônios, de reposição hormonal. Então, todo o meu trabalho se baseia em orientar as mulheres, ou orientar hoje, né, as mulheres, porque a gente está falando especialmente de menopausa, mas orientá-las de como alimentação, de como suplementos nutricionais, né, de quais vitaminas, minerais, fitoterápicos podem estar aí presente no dia a dia de vocês para poder amenizar esses desastres que acontecem aí, né, às vezes nessa fase. Então, agora estou um pouco melhor. Olha lá, tá vendo? Eu sei que tem muitas de vocês aqui que sofrem muito. Boa noite, Nilda. Quem não pode mais fazer reposição hormonal? Qual é a alternativa? Aqui de Lisboa. Ô, Lisboa, boa noite, Fabiana, Juliana, Bia. Eu passei muito mal. Graca, Otávio, é isso? Muito, eu sei porque eu vejo tanto perguntas toda hora a esse respeito de seguidoras, como também muitas e muitas pacientes. Do maior nicho de mercado de clientes que eu atendo, né, vamos dizer assim, o maior número de pacientes são pacientes menopausadas, né? Então, por isso que a gente sabe o quanto que as mulheres sofrem e dá valor a isso. Rose, olá, boa noite. Boa noite a todos vocês e vamos começar a falar porque tem muita coisa e tem muita pergunta também. Oi, Marcos. Aí a Regiane Caula fala, eu não senti nada. Que bom, né? Graças a Deus. Bom, e a primeira pergunta aqui é dizer, quando a gente começa a cuidar disso, né? Quando tem que começar a me preocupar com a menopausa? Gente, quanto antes, melhor. Né? Não é porque você está ainda no seu período fértil, que está tudo bem, obrigado, que está tudo em cima, que você está com a pele bonita, o cabelo bonito, está com energia, está com libido alto e com a massa óssea, muscular, tudo bacana, que você não tem que já começar a preocupar com a menopausa. Na verdade, se você está com tudo direitinho, não é só a idade que te favorece. Na verdade, as mulheres que no período fértil estão com tudo direitinho, vamos dizer assim, tudo dentro de um equilíbrio, saudáveis, são mulheres que já se cuidam. Então, eu oriento já todas as mulheres a prestar atenção a partir dos 30 anos, que a gente começa a entrar, então, num declínio de outra fase da vida, né? A gente já começa a entrar no declínio que eu digo para degeneração, para o envelhecimento, né? A partir dos 30 anos, a gente já sabe que as coisas não vão ser mais iguais aos 20, nem aos 25, e quanto mais você começar a se cuidar aos 30 anos, você vai sofrer menos lá na frente. Então, é cuidar da sua alimentação, é cuidar dos exercícios, é cuidar de ter um estilo de vida saudável, já a partir daí é começar a tomar um colágeno
Então, porque isso vai fazer com que você tenha uma regulação melhor hormonal e, consequentemente, também te protege não só contra questões que podem comprometer sua saúde, mas também questões a níveis de modular melhor seus hormônios, modular melhor seus neurotransmissores. Então, quanto antes melhor, mas eu já diria que a partir dos 30 anos. E aí a gente vai fazer sempre os exames laboratoriais. Tem muita mulher que tem menopausa precoce. Às vezes você pode ter um pico emocional importante e aí de repente começar a ter oscilação hormonal, queda hormonal por causa do estresse. Então, às vezes eu pego mulheres, tipo assim, eu recebo mulheres aqui com 40 anos, com 38 anos, que já estão entrando aí na menopausa, já estão com falência hormonal, por causa de estresse, por causa dessa vida louca. Ou então, a gente sabe que algumas doenças podem também comprometer a sua produção hormonal e, enfim, e aí então é outro departamento, são coisas mais específicas, tá? E geralmente... gente, os sintomas mais comuns, né, que prejudicam tanto a qualidade de vida das mulheres são os fogachos, né, que é uma maneira que você pode sentir já a diferença, porque fogacho, gente, é só na menopausa, é aquele calor que é da cintura para cima. Ressecamento de mucosas, a gente tem uma queda de libido, irritabilidade, insônia, compromete, tipo assim, começa a engordar de uma forma diferente, mais rápida, né? Então você vê que tem muito mais favorecimento para engordar do que para emagrecer. Você começa a ter também uma dificuldade de ganhar massa muscular, a energia começa a ficar em baixa. Então todos esses sintomas podem estar presentes juntos, ou às vezes tem uma mulher que tem mais um, outro tem mais outra, né? É importante você saber que esses sintomas são decorrentes da deficiência hormonal. E também tem muita mulher que não tem nenhum sintoma, mas você vê no exame laboratorial que você já está com uma queda hormonal. Aí vai muito do profissional ou de cada um, né? Saber se vai entrar com reposição nesse momento ou não. Então sempre a reposição hormonal, gente, é algo que vai nos beneficiar, se bem feita, através de hormônios bioidênticos, com um profissional competente, que eu tenho visto muito horrores hoje em dia, então cuidado, né, com os profissionais que vão lhe atender, para você poder ter segurança. A gente vê muito abuso hoje, né, dosagens exageradas de hormônios e aí comprometendo muito a questão da saúde, né? Você nunca sabe como você vai metabolizar os hormônios. Então é muito bem-vindo que no começo a gente faça dosagens menores e vai evoluindo, ou então para ver se no começo é melhor fazer o uso mais dérmico, né? Porque você tem como modular melhor do que colocar um chip de repente, mas isso é algo que você vai ver com o seu médico, com o seu ginecologista de confiança, que tem experiência na reposição hormonal. Agora, tem uma janela de oportunidade para você fazer a reposição. Se você passa dessa janela, aí realmente não dá mais, não é mais tão bem-vindo a reposição hormonal, né? Então a gente tem que ter o tempo certo, o time certo para fazer a reposição. Isso é importante. Agora tem muitas mulheres que também não podem fazer a reposição hormonal, tá? E eu digo para vocês que assim, essa questão de reposição hormonal dá câncer, não, gente, se bem feita, não, né? Mas não é porque eu faço a reposição hormonal que eu não tenho que cuidar da alimentação, que eu não posso usar suplementos também como coadjuvantes. Sim, lógico que posso e devo, tá? Agora, para quem não pode, aí sim é mais necessário ainda você fazer uma alimentação adequada, uma suplementação adequada e também os suplementos, né? Os fitoterápicos, que eu quero dizer. Peraí que tem uma pergunta grande. A Clélia fala assim: doutora, na minha família tem muito caso de câncer, então meu ginecologista não recomenda. Quando você tem câncer associado ao estrogênio, que são os câncer de mama, câncer de útero, então todo câncer que está associado a hormônio que é dependente, hormônio dependente, aí sim são casos que a gente vai levar em consideração para não fazer a reposição hormonal, tá? Aí a gente tem que tomar cuidado. Bom, aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão dos suplementos, né? O que a gente tem que consumir então, doutora? Na época da menopausa, o que eu tenho que prestar atenção? Quais são as vitaminas, os alimentos que eu tenho que dar mais ênfase nessa parte?
né? Porque eu falei que eu quero amenizar os sintomas de forma natural. Então vamos começar primeiro pelos carboidratos, né? Porque eu sei que são grandes, as mulheres começam a ter mais ansiedade e por conta disso você se joga mais ao carboidrato. A compulsão por carboidrato é igual ao TPM, parece que a gente vive numa TPM contínua, né? Então é uma fome emocional. E quando a gente tem fome emocional, a gente vai em busca de doce, a gente fica mais compulsiva. Agora, se vocês largarem a mão e se jogarem a comer carboidratos mais refinados, açúcar, alimentos que têm índice glicêmico alto, a queda de energia vai ser muito maior, vocês vão ter mais fome, vão engordar mais e vão ter mais prejuízo com relação até à flacidez, né? Porque o açúcar demais, ele faz essa flacidez, aumenta a celulite, ele aumenta o envelhecimento, então ele vai acelerar tudo de ruim que está acontecendo nessa fase. Portanto, gente, a gente vai entrar com carboidrato sim, mas tem que entrar para dar mais energia, mais carboidratos de baixo índice glicêmico. Então aí, e é muito bem-vindo, gente, as raízes para as mulheres na menopausa. Então por isso que eu dou principalmente inhame que tem ações fitoestrógenas, né? A gente vai dar aí também abóbora, mandioca, batata doce. Então todas essas raízes são excelentes fontes de carboidratos, vão dar energia, baixo índice glicêmico, vão dar saciedade e não vão deixar vocês tão compulsiva. Então naquela hora da tarde que deu vontade de comer o doce, por que não pegar uma rodela de batata doce? Né? Ou então um pedaço de mandioca, ou então pegar uma abóbora, né? Pode fazer assada, pode fazer grelhada, pode fazer ela cozida só no vapor, põe um azeite de oliva, vamos pôr uma gordura boa nela, que é legal. A gente tem aí o azeite de oliva como um adjuvante nosso. Para quem tem diabetes e resistência insulínica, que é muito comum na menopausa, o azeite vai ajudar muito, né? Então dá saciedade e diminui essa fome, essa compulsão. Então isso é importante. E não só na tarde, que eu sei que à tarde tem mais compulsão, mas usar essas raízes no café da manhã, usar essas raízes na hora do almoço ou mesmo à noite, né? Em quantidades pequenas. Não adianta vocês evitarem o carboidrato da noite, daí ficar correndo atrás de doce. Aí não vale a pena. Para quem sente essa necessidade, pode entrar com uma quantidade de raiz em menor quantidade, tá? Além disso, a gente pode também entrar, lógico, com cereais, como a aveia, né? O arroz integral e a quinoa, que são ótimas fontes de carboidratos, e também tem complexo B, tem fibra, tem silício, que vai dar uma melhor firmeza na pele. A aveia faz isso, é excepcional, tá? Eu preciso também de proteína para preservar minha massa muscular. A mulher na menopausa, ela tem uma degeneração muito mais rápida de músculo. E ela, sem testosterona, ela fica sem energia. Às vezes ela não consegue pegar mais peso na academia. Então, é importante você ter boas fontes de proteína para poder te dar saciedade, para poder preservar a sua massa muscular, que também vai te ajudar a acelerar o metabolismo. Né? Porque uma das perguntas que eu recebi foi exatamente essa: doutora, como eu faço para acelerar o metabolismo na menopausa? Porque eu engordo, porque o metabolismo é lento. Comer boas fontes de proteína, gente. Proteína, ela gasta energia para ser digerida. Então, quando eu como no meu café da manhã, almoço e jantar, e se possível à tarde, no lanchinho da tarde, boas fontes proteicas, né? E eu não estou falando de carne vermelha, não. Eu estou falando de ovos, eu estou falando de frango e de peixe, principalmente. Algumas das mulheres, né, das quais estão vivendo agora, por exemplo, podem consumir lácteos. Quem pode consumir lácteos, ótimo, que não tem nenhum transtorno, vai lá e consome seu queijo, sua ricota, sua mussarela de búfala, que também tem proteína e tem cálcio. Agora, para quem não pode, vai fazer o uso disso que eu falei: frango, peixe, pode ser o atum, pode ser o salmão, pode ser a pescada, posso fazer o patê de atum, frangos de qualquer maneira, pode você fazer o patê ou a torta, ou então, quando a gente fala torta é com pouca massa, lógico, né? Ou então os ovos. Então, gente, proteína, a mulher na menopausa, a mulher de uma forma geral, ela subestima muito a quantidade de proteína. A gente tem na menopausa a quantidade de pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia,
né? Foi comprovado que num estudo que mulheres na menopausa e climatério, se consumirem isso ao longo do dia, elas vão preservar mais a massa muscular. Lembrando que a gente tem whey protein, que a gente tem colágenos proteicos hoje, toda as empresas hoje estão fazendo colágenos proteicos, excelentes fontes de proteína. Quem não quer comer atum, nem frango, nada de manhã, pode comer esse tipo de proteína. Ó, 1,6 por 65 quilos, por exemplo, vai dar 104 gramas de proteína ao dia. Lembrando que um frango tem 20 gramas, né? Uma porção de 100 gramas de frango. Lembrando que um ovo tem 7 gramas. Então é fácil colocar 2 ovos, um frango, 2 ovos de manhã, 100 gramas de frango na hora do almoço, ou 100 gramas de peixe à noite, e eu já consigo mais ou menos contemplar. Se eu posso tomar um iogurte, uma fonte de proteína num lanche intermediário, eu chego a isso. Mas cuidado, que isso é importante que eu tô falando, hein? Agora, outra coisa importante, eu preciso de algumas vitaminas, né? Vamos começar com a vitamina E. Vitamina E é super importante também. A gente tem aí, ela diminui as ondas de calor e ela está presente principalmente nas sementes oleaginosas, que também são fontes de gorduras boas e a gente precisa delas, né? Inclusive a castanha do Pará é rica em selênio, que evita a degeneração dos neurônios. Ela tem uma função antioxidante importante, então é importantíssimo a gente fazer o uso dela, porque ela vai ter esse benefício. Vitamina E e selênio, garanto, pela castanha do Pará, ou castanha do Brasil, né? Dos óleos de abacate, gergelim, tem cálcio, tem gordura boa, tem vitamina E. Junto com isso, a vitamina B6 também, importantíssima porque ela vai formar neurotransmissor que é o triptofano. E a gente fica tão irritada na menopausa. E a vitamina B6 ela vai diminuir a ansiedade, vai dar bem-estar, vai aumentar a serotonina, porque ela é fonte de triptofano. E ela está presente, como eu falei, nos ovos, ou então na banana. Faz uma banana assada com canela, olha que beleza, né? O abacate também tem bastante vitamina B6. As sementes que eu acabei de falar. Magnésio não pode faltar. Inclusive magnésio, gente, eu tenho que suplementar. Dificilmente uma mulher na menopausa sai aqui do consultório sem a prescrição de magnésio. Magnésio eu vou dar o dimalato se eu tenho dores generalizadas, eu dou o treonato se eu tenho problemas de cognição e memória, eu vou dar o magnésio bisglicinato para ansiedade, eu vou dar o inositol para sono. Então, assim, cada tipo de problema que eu vejo que se pronuncia mais, eu vou dar um tipo de magnésio. É importantíssimo, até para absorção do cálcio no osso, né? Então, para grande parte das mulheres menopausadas que tem já osteopenia, osteoporose, tem que entrar com magnésio junto, tá? Não dá para ficar sem ele. E ele está presente também no abacate, nas sementes oleaginosas, nas leguminosas, no feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. A banana também é uma boa fonte de magnésio. Tem o que fazer com que essa mulher, olha, gente, é muito importante isso que eu tô falando para vocês. O ácido fólico, ele está presente nos vegetais verdes escuros. Geralmente a gente encontra ele mais no espinafre, no brócolis, na couve. E ele é importantíssimo para a parte de memória e cognição. Ácido fólico é importante para formar hemoglobina. Ácido fólico é importante para deixar vocês mais calmas e controlar melhor o estresse e fazer a desintoxicação do organismo, quando eu estou falando de couve principalmente, tá? Então, esses folatos são importantes presente aí. A gente só tem que tomar cuidado que não podem ser consumidos crus. Então a gente tem que fazer aquele branqueamento, aquele susto, né? Ou no refogar, ou na água quente, porque a cocção, uma temperatura mais alta vai tirar um pouquinho daquele fator antinutricional que diminui a absorção do iodo. Do contrário, suco verde faz com esse branqueamento, ou então faz a couve refogada, o espinafre ou brócolis todo dia para vocês poderem ter esses vegetais verdes escuros e ter bastante folato. Tá? Isso é importante, até porque ele abaixa inclusive a homocisteína, diminui o risco de doença cardiovascular, que a mulher na menopausa tem maior risco de doença cardiovascular. Então escutem o que eu tô falando. Agora é lógico que a rúcula, agrião também tem folatos, tá? E devem ser consumidos. A vitamina C, imprescindível não só para a questão da imunidade,
como antioxidante poderoso que retarda o envelhecimento das nossas células, que combate radicais livres, mas também com ação na imunidade e com ação também na síntese de colágeno, que na menopausa a gente tem uma perda brutal de colágeno. A mulher despenca na menopausa. 50 anos é aquela idade, minha filha, que não é fácil você sustentar tecido, não é fácil você sustentar cabelo, unha. Então eu preciso de melhorar minha síntese de colágeno. E se eu consumir vitamina C em quantidades suficientes, eu vou ter melhor incentivo nessa síntese de colágeno. Por isso, a gente não pode deixar de ter. E aí, eu posso fazer a suplementação também, né, com vitamina C lipossomal, que tem melhor absorção. Não é aquela efervescente, aquela não vale de nada, tá? Cálcio, muitas mulheres que já têm, só que se você tiver osteopenia ou osteoporose, tá? Senão, não precisa. Você já tem cálcio na sua alimentação através dos vegetais verdes escuros, através do gergelim, através de tofu. A gente já tem, quem consome os lácteos, já tem aí um cálcio bem disponível, que não precisa estar suplementando. Só vai suplementar cálcio quem tiver, repito, já um enfraquecimento ósseo. Aí sim, tem que suplementar cálcio, na forma de citrato, geralmente, que a gente coloca. E aí eu tenho magnésio, vitamina D, né, que são importantes, vitamina K2, tudo isso para melhorar a sua saúde óssea e não deixar que esse osso se enfraqueça. Mas lembre sempre que tem que agir em sinergia, gente. Não é consumir só o cálcio. Eu vejo muito isso, porque daí você dá só o cálcio e dependendo do cálcio que é prescrito, você começa a ter constipação. Então, cuidado. E cálcio demais, e se não tiver todas essas vitaminas e minerais junto, ele pode criar uma calcificação em artéria, por exemplo, em tecidos moles, ou na mama. Então é importante a gente dar cálcio com magnésio, vitamina D e K2. Tem vários suplementos hoje no mercado que já tem tudo isso em conjunto, que já é pra gente dar uma coisa só e beneficiar a saúde óssea, tá? Mas o cálcio tá presente também na sardinha, se vocês não saibam, viu? Pode ir anotando aí. Vitamina D. Mulher na menopausa não pode ficar sem vitamina D. Não só por causa do osso, mas por causa da imunidade, por causa do cérebro. Isso é super importante, tá? A gente sabe que mulheres que têm sobrepeso e obesidade já têm uma hipovitaminose D. Então a gente precisa da vitamina D sempre acima de 40, 50, que seria o ideal. Ter níveis assim você na menopausa, hein? Não fica abaixo. Se você tem autoimune, então nem se fala, né? Ou tá com a imunidade mais baixa, enfim, teve Covid e assim por diante. Agora com esse tempo mais frio, né? As fontes de vitamina D, gente, são poucas e você não come em grande quantidade, porque são fontes de gordura, né? Tá presente aí nos óleos vegetais, não vai dar na gema do ovo e se expor ao sol, muito menos agora no inverno. Por isso que eu tenho que dar vitamina D agora no inverno, é fundamental. Bom, selênio eu já falei, que é importante até para a questão cerebral e também não podemos esquecer que muita mulher na menopausa tem hipotiroidismo, que seja autoimune ou não, e o selênio faz parte de saúde tiroidiana também. Ômega 3, gente, vou até parar aqui para falar. Mulher na menopausa não vai ficar sem ômega 3, bárbaro. Fundamental para o seu cérebro, como antioxidante, como anti-inflamatório, é super importante. Você tem triglicérides alto? Você já tem doença cardiovascular? É importantíssimo você tomar o ômega 3. Se você tem ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso você vai se beneficiar com EPA e DHA, com óleo de peixe, tá? Esse é o mais bem-vindo. E se você tem algum problema ocular, às vezes degeneração macular, também o ômega 3 é bárbaro, é importante. Se você tem doença crônica não transmissíveis, que tem sempre caráter inflamatório, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, tem que tomar ômega 3. Isso é protocolo hoje em dia, não dá para ficar sem. Só que um ômega de boa qualidade, né? A gente tem ômega já anti-refluxos, que às vezes você tem aquela sensação de retrogosto, já tem vários assim no mercado. Então sempre ômega prensado a frio, que tem uma vitamina E junto, né, que tem o selinho de qualidade ali, que é muito importante, daí FOS.
Então, gente, percebam sempre isso quando vocês forem comprar ômega, viu? E aí, eu preciso falar de algumas substâncias, tipo assim, vamos falar um pouquinho de fitoestrógenos, são importantes nesse momento agora, e principalmente para quem não pode estar consumindo aí a reposição hormonal. E quando a gente fala de fitoestrógeno, é que aquele alimento ou aquele suplemento, aquele fitoterápico, tem uma ação similar ao estrogênio. Então, similar a nível molecular. Ele é como se ele entrasse, né, no mesmo receptor do estrogênio. Então, ele vai amenizar os efeitos, esses sintomas ruins que a mulher sente, porque a gente meio que engana a célula, ela achando que é um estrogênio e não é. É um alimento, uma planta, um nutriente, uma molécula que tem essa similaridade. Então, se você é uma pessoa que não pode fazer reposição hormonal, você pode comer, por exemplo, um inhame, não tem problema, uma linhaça, ele tem uma ação fitoestrógena e não é por isso que você vai deixar de comer porque você teve câncer. É mais importante ainda porque eu não posso fazer reposição hormonal, então eu tenho que comer alimentos que têm essa ação. E os alimentos que têm essa ação, alimentos, eu estou falando da semente de linhaça que tem que ser triturada para ser absorvida, e sempre a melhor é a dourada. Eu estou falando do natô, do tofu, do edamame e da soja fermentada, porque esses alimentos têm a isoflavona, que tem então essa similaridade com o hormônio estrogênio. E que se eu comer em maiores quantidades, eu não estou falando de soja transgênica, tá, gente? Por isso que esses alimentos todos vocês vão buscar a soja que não seja transgênica e soja fermentada, que a absorção é melhor, tá? Então, o tofu, ele é um queijo, ele sofreu coagulação, então ele tem boa quantidade de proteína, ele tem facilidade de digestão, tem bom cálcio e tem isoflavor, então você se beneficia com ele. Não gosto de tofu, tenta fazer temperado, coloca ele num patê junto com atum, com frango, que ele vai dar essa cremosidade. Faz de repente uma omelete, coloca o tofu lá dentro, picadinho, ou uma sopa, coloca o tofu ali em quadradinho, tipo misoshiro, mas misoshiro é muito ruim porque tem muito sódio, né? Muito sal. Então faz em casa a sopinha e põe ali uma sopinha de legumes com tofu. Então tem diversas maneiras para você poder introduzir o tofu, tá? O natô já é um pouco mais específico. O edamame é uma delícia, é muito proteico. Ele também é muito bacana, é uma proteína vegetal, para você que é vegetariana também vai se beneficiar. É uma vagenzinha que a gente só dá uma ferventada e come a ervilha que fica dentro dessa vagem. É muito boa também. E, enfim, e a soja, soja fermentada. O inhame eu falei e a linhaça. Esses são os alimentos fitoestrogênios, né? Que tem essa ação fitoestrógena. Agora, a gente tem vários suplementos que a gente pode usar como fitoestrógeno. A gente tem o iame mexicano, por exemplo, que eu posso estar colocando ele num suplemento, mas aí tem que ser manipulado. Ele é um fitoestrógeno, né? Mas lembrando que só pode ser prescrito. Em ânsia não tem como fazer sem tomar por conta própria. Tudo isso que eu quero falar para vocês tem que ser prescrito por um profissional, por um nutricionista, né? Então, que tenha formação, gente, fitoterápica. Então, eu tenho especialidade em fitoterapia, então eu posso prescrever um inhame mexicano. Então, a gente tem dosagens já para fazer isso. Então, não tem problema, mesmo que você teve um CA, né? E não pode fazer reposição hormonal. Posso fazer uso do inhame mexicano? No caso do inhame, sim. Né? O que a gente fica com um pouco mais de cautela para quem já teve câncer e não pode fazer reposição hormonal é dar isoflavona direto, né? Mas, então aí eu tenho que ver bem que tipo de câncer que a mulher teve, a gente tem que ter mais cuidado com relação a isso. Mas dos demais, a gente pode prescrever o trevo vermelho, que é bem bacana também, inclusive eu fiz até hoje, eu fiz um post sobre ele. O Black Coche também é muito interessante. O Dong Quai, que é Angelica sinensis, que você pode tomar na forma de chá, que é bárbaro. Tudo isso que eu tô falando vai amenizar os sintomas.
de fogacho, de irritabilidade, de libido. Libido a gente pode fazer o tríbulos terrestre, né? Ou o feno grego, também é super bacana para aumentar um pouquinho o libido, né? Que é interessantíssimo. E aí então, ou o libifei, que é o feno grego, que eu falei para vocês, né? Então esses são os mais conhecidos. A gente pode dar o crocus sativus para diminuir a ansiedade, que é também muito bom. O Vitex também, Agnus. Então tem vários, a mucuna também eu dou bastante para dar mais energia, simicifuga. Então todos eles, gente, são fitoestrogênicos e que a gente podem estar, fitoterápicos, melhor dizendo, que a gente pode estar prescrevendo para diminuir esses sintomas da menopausa, mas tem que ser prescritos. No caso da maca peruana, que muita gente me perguntou se pode tomar porque já teve câncer e tudo mais, a maca é um caso à parte. Se você teve já um câncer dependente de hormônio, como eu falei no início, né? Hormônio dependente, a gente não dá a maca peruana, tá? A maca peruana, vamos supor que você tivesse sei lá, um CA, você é fumante e teve um CA renal. Então, ok, a gente sabe que não foi, o seu CA não foi hormônio dependente. Então, você pode entrar com a maca, né? Ou se você teve a família com problemas e não você, então dá para entrar com a maca. Agora, se você teve um câncer que foi de útero, que foi de mama, eu teria cautela, tanto com a isoflavonas, né, quanto com maca peruana. Esses dois eu teria cautela com relação a gente entrar com eles. Agora, vamos falar um pouquinho sobre coisas específicas, tipo, eu tô com fogachos, então o que eu tomo? Eu posso tomar um chá de amora, que funciona super bem, gente, para quem tem fogachos. É uma das coisas que mais funciona. Ou então eu posso entrar com o extrato seco de amora. Não tem contraindicação. Esse eu posso dar para mulher que já teve CA, para quem faz reposição e ainda está com fogachos, não tem problema. E é muito bom porque ele tem outras ações importantes, antioxidantes, anti-inflamatórias. Não só ele vai amenizar os fogachos, mas também vai te beneficiar de outros aspectos, né? Óleo de prímula e borragem é outra gordura boa que também ela vai ajudar muito para quem tem fogachos, para hidratação de pele, para quem tem às vezes aquelas cólicas às vezes que pode ter, né? Quando tem ainda aquela irregularidade no ciclo, que você tem climatério, você pode ter esses inconvenientes. Então borragem prímula, como eu dou para mulher na TPM, eu também posso dar na menopausa, que ela ameniza bem esses sintomas, tá? E vamos ver se a gente tem mais pergunta por aqui, peraí, vamos lá ver, aqui ó, a Maristela 0511 fala assim: tenho 54 anos, menstruando ainda. Nossa, olha só, estou na janela para fazer reposição hormonal? Então, Maricela, se você está menstruando ainda, seus hormônios estão normais, você não tem que fazer a reposição agora. A sua reposição hormonal, a gente só vai repor aquilo que está faltando. Ou porque você tem sintomas, ou porque seu exame está muito baixo, né? Então, a gente não precisa deixar nós chegar no fundo do poço para poder fazer reposição hormonal. Então, a reposição hormonal só é feita se você tem sintomas que estão tirando sua qualidade de vida ou se você já está, através dos exames laboratoriais, vendo que já está em falência hormonal, como a gente chama, déficits muito importantes. Ou Iveira, né, 3748. Doutora, fiz uma biópsia num nódulo na mama. Não deu nada. Por eu ter feito biópsia, pode virar um câncer nesse local? Não, gente, pera, vamos lá, calma. Se você fez a biópsia e não deu malignidade, virou a página. Então acabou-se o problema, né? Quando a gente tem um nódulo que eles suspeitam de malignidade, faz biópsia, não vai, fez a biópsia e não deu malignidade, é um nódulo benigno e isso não vai ter nenhum problema. Agora é lógico que você tem que estar sempre ficando de olho em cima dele, tipo, vai fazendo exames com regularidade, né? Vai avaliando. É uma coisa que você vai ter que ficar sempre em observação. Seu médico vai ter que ter esse cuidado. Jacinete Pereira 7. Boa noite, minha linda. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Aqui, ó.
Estou aqui lhe escutando, doutora. Ah, Graco Otávia, muito bem. Tem alguns homens que também, eles têm interesse de saber, até para ajudar as mulheres, né? Ou as namoradas. Oi, Sani, tudo bem? Aqui, vamos lá. Nutricionista, olha aí, uma amiga minha. Qual o melhor magnésio? Melhor que não dormir direito. O melhor magnésio para insônia é o inositol. Magnésio inositol relax. Inclusive é um suplemento maravilhoso para insônia. E o bisglicinato é para ansiedade. Às vezes só com bisglicinato eu já consigo diminuir bastante a ansiedade e melhorar a qualidade de sono. Mas às vezes eu tenho que fazer o inositol. Doutora, tenho artrose no quadril e sinto dores nos dedos das mãos. Magnésio é bom? Sensacional. Aí, Eline, a gente vai vir com os colágenos também especiais. A gente vai entrar com colágeno tipo 2, a gente vai entrar com ácido hialurônico, com magnésio e com coenzima Q10. A boswellia também é muito anti-inflamatória. Eu ia falar sobre essa parte óssea, tanto na saúde óssea de diminuir a questão do enfraquecimento ósseo, como também na parte ósseo-articular, que eu sei que tem muita gente com problema. Então, nessa fase de idade, colágeno, sem dúvida nenhuma, é super importante, mas ele só vai fazer o bem se você tiver uma alimentação bacana. Se você tiver uma boa alimentação, boa hidratação, e fizer exercícios e não se expor ao sol demais, não comer açúcar, não tomar bebida alcoólica, aí sim o colágeno vai fazer efeito. Porque tem muita gente que fala que o colágeno não faz efeito, mas é porque também não tem tudo isso junto, né? Vamos combinar. E aí você tem o colágeno, que são os peptídeos bioativos de colágeno, e você tem o colágeno tipo 2, tá? Então, para essa fase, se eu tiver problemas articulares, eu vou tomar os dois, não tem problema, né? Deve-se tomar os dois, mais ainda magnésio, mais se eu tiver dor, fazer uso da boswellia ou da cúrcuma. Então, a cúrcuma, ela é um anti-inflamatório maravilhoso. Então, eu dou muito a cúrcuma quando você tem dores, né? O mesmo para artrose, para doenças inflamatórias, é muito importante. Se você tiver uma inflamação, por exemplo, no estômago, uma gastrite, ou uma síndrome, uma inflamação intestinal, ou uma inflamação a nível de articulações, ou uma diabetes, ou uma doença cardiovascular, cúrcuma, gente, ou qualquer problema neurológico, a cúrcuma hoje é um dos ativos mais estudados, com comprovação científica dos benefícios para a nossa saúde em tudo isso que eu estou falando, né? Então é importante tomar os colágenos, ácido hialurônico, vitamina C, que aumenta a síntese do colágeno, a gente pensar também na vitamina A, que não pode estar em déficit, né? E fazer uso, se tiver com dor, da boswellia, e para também diminuir a inflamação, da cúrcuma. Excelente, maravilhoso. Você vai ver que melhora muito isso que eu estou falando. Fazer exercícios também resistidos, para fortalecer essa musculatura, tá? É importante, alongamento. Quem mais aqui? Vamos lá ver quem mais tem de pergunta. Qual o melhor ômega? Bom, um dos melhores ômegas são ou da Vital Atman, ou então a gente tem da Biobalance, Vitafor, Omega Pure, Essential Nutrition, todos esses são colágenos excelentes, tá? Para anti-envelhecimento nessa fase, eu uso muito o resveratrol, é bárbaro o resveratrol, gente, só com quantidades grandes porque ele tem pouca biodisponibilidade. Lembrando também que a cúrcuma tem pouca biodisponibilidade e tem que estar associada com a piperina, com a pimenta, tá? Então a quantidade também é uma quantidade boa que a gente dá, geralmente umas 200 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Ou então você faz a cúrcuma na comida, pelo menos uma colherinha, 2 de café ao dia, tá? Luteína é importante por causa da visão, para quem tem problema da visão eu dou muito isso. As antocianinas também, que fortalecem os ossos vasos, que estão presentes nas frutas vermelhas, tá? Controlar o estresse também é importante. Ter o sono reparador, que combate o envelhecimento, não esqueçam disso. E hoje, gente, colágenos proteicos são bárbaros, porque eles vão melhorar a parte óssea e também a parte muscular, né? E também são fáceis de digestibilidade.
ajudando também você na saúde da pele, do cabelo. Então esses colágenos proteicos hoje vieram muito em benefício da gente. E nós tivemos algumas perguntas aqui que eu vou começar a responder que me mandaram. Olha só, deixa eu tomar água aqui. Hidratação, hein? Ó. Então vamos lá. A Luzenil Silva quem não pode fazer reposição hormonal, pode usar maca? Acabei de falar, se você não pode fazer reposição hormonal porque você teve um câncer, esse câncer for hormônio dependente, não pode usar maca. Como fazer para acelerar o metabolismo? Comer proteínas, fazer exercícios físicos, pode usar a cafeína, que é um termogênico, a pimenta, a canela, o chá verde, super bem-vindo. Isso acelera tudo o metabolismo. Exercício, boas fontes de proteína em quantidade adequada, e aí você vai ver que seu metabolismo vai acelerar sim, né? Isso é importante. E quanto mais massa muscular você tiver, aumentar essa massa muscular, você vai aumentar a sua taxa metabólica basal, seu gasto calórico diário, seu metabolismo, tá? E quem teve câncer e não pode fazer reposição hormonal? Os alimentos fitoestrógenos podem ser consumidos. Linhaça, inhame, o tofu, alimentos à base de soja, não tem problema. O que a gente vai ficar mais em olho é na maca e nas isoflavonas, tá? É suplementada, gente, porque a concentração é muito maior. A Clélia Ferreira fala, estou precisando de alguma coisa porque ela estava muito cansada e dores articulares. Eu acho que eu já falei. O cansaço a gente pode dar uma coenzima Q10, que ajuda muito a gente combater o cansaço, tá? Que é muito interessante isso. E o chá verde também é legal. Às vezes eu dou a cafeína também para dar um up, né? Que é bacana. Um piquenogenol também ajuda muito a você melhorar essa questão de energia. Energia mitocondrial, das mitocôndrias, que são usinas que ficam lá dentro da célula, a gente aumenta muito essa biogênese mitocondrial quando você faz exercício. Então, assim, mesmo que você tá cansada, gente, eu sei que às vezes a última coisa que você quer fazer na vida é acordar cedo, ainda mais esse frio e chovendo, escuro, sem fazer exercício. Mas é uma coisa de determinação. Gente, eu vou, pronto, acabou. Não tem muito o que pensar. Na vida a gente tem coisas necessárias e coisas gostosas. Nessa época da vida, você tem que pensar mais nas coisas necessárias. O que é necessário para mim viver mais e melhor? Eu preciso fazer exercício, então eu preciso. Pode ser que no começo você vá fazer super empurrada, porque tá te faltando energia. Mas, gente, depois com o tempo, você vai pegando gosto, você não consegue ficar sem. E aí você vai melhorando massa muscular, vai melhorando energia, parece que vai reluzindo das cinzas aquelas coisas boas que teu corpo tem para te oferecer. Né? Porque com o envelhecimento parece que as pessoas vão se enclausurando, elas vão se fechando, vão se atrofiando. E, gente, antigamente uma mulher de 50 anos era uma coroca, hoje não. Hoje uma mulher de 50 anos é uma mulher produtiva, é uma mulher que tem uma vida pela frente. Ela quer se relacionar, ela quer namorar, ela quer viver, ela quer viajar, ela quer trabalhar. E por que não? Por isso que eu tô aqui hoje. Eu tô aqui hoje para falar justamente isso com vocês. Para mulher, aquela questão de ela cuidou da vida de todo mundo e ninguém cuidou da vida dela. Aí ela se vê com 50 anos, com todo mundo longe dela, e aí ela sozinha, um bagaço. Um bagaço, porque é isso que eu enfrento aqui na clínica. Eu vejo muitas mulheres chegarem aqui pra mim, gente, totalmente desleixadas, né? E assim, e não é, a gente não tá, eu não tô querendo criticar, eu tô querendo ajudar. Porque você tem que se olhar, você tem que se amar, você que tem que melhorar a sua autoestima. Não vai ser ninguém mais que vai te ajudar a fazer isso. E você que vai ter que arregaçar a manga, ir para academia e fazer suas compras, fazer seus alimentos. Olha, eu tô sem funcionária, não dá para fazer, não quero fazer. Gente, se você não se cuidar, pode ser uma coisa simples. Eu vou fazer a salada lá só, o alface, o pepino, o tomate, a cenoura. Eu vou fazer um legume, hoje eu faço brócolis, amanhã eu faço couve-flor, cozinho vários, já deixo na geladeira, monta, né? Vou fazer 2 ovos, ou vou fazer um frango, vou deixar congelado, ou vou fazer um peito de frango, já desfio, já congelo e vou comer essas fontes, ou vou fazer um peixe, ponho no forno para assar, ou ponho um pouco de azeite, um alho, um pouco de cúrcuma e ponho ele grelhar.
Pronto, são coisas fáceis. Vou cozinhar um inhame, uma batata doce, como 2 vezes a mesma coisa, almoço e janta, o mesmo alimento, não tem problema. O problema é vocês comerem porcaria, fast food. O problema é vocês comerem fora todo dia e não saber como compor um prato saudável, equilibrado. Aí é lógico, só vão ter problemas. Lígia, o ômega da Now é ótima, tá? Excelente. Muito bom. Tudo que vocês comprarem da Now, Life Station, Now, Pure Encapsulation, tudo marca excepcional, super boa e confiável. A Oliveira Taldei fala, como fazer para eliminar a gordura abdominal e mal-estar? Gente, é isso que eu falei, comer direito e treinar. Cantinho do doce, qual adoçante? Adoçante, gente, quanto menos melhor. Se for escolher um, stevia, ou eritritol, ou xilitol. Mas eu prefiro não adoçar com nada. Aprenda a comer sem adoçar. Ou então, use nas receitas, uva passa, tâmara, também são boas fontes de adoçar de forma natural. Até o néctar de coco. Qual a melhor marca de colágeno em pó? Tem várias, Sanavita, Essential Nutrition, Pura Vida, Vitafor, são vários, né? A isoflavona, ela é muito interessante, a gente tem já algumas formas padronizadas, a genisteína, então a gente pode estar prescrevendo ela, mas como eu falei, precisa saber para quem, que quantidade. Então não é assim que eu posso falar, olha, isso é bom, essa quantidade. Isso depende, tá? Não é para qualquer um, que eu também faço isoflavona. Quem teve câncer hormônio dependente, não. Rangel Joaquim, existe algum suplemento ou chá? Sim, chá para menopausa, a gente tem alguns como o Amora, que eu já falei, que é excelente para fogachos. O Dom Quai, o Angélica sinensis, que é a mesma coisa, excelente para todos esses sintomas de menopausa. E o chá verde, gente, antioxidante, diminui gordura corporal, melhora energia, né? É muito bacana o chá verde. Só se você não pode tomar, se você tiver hipertensão e alguma sensibilidade a ele, né? Inclusive, algumas das pessoas que me mandaram a pergunta falaram que tem problemas com relação a tomar maca. Uma falou que dá espinha, a outra dá um problema de secura, né? Ela fica meia tonta, meio estranha. Quando vocês tomarem qualquer fitoterápico, qualquer suplemento que ficarem com um efeito adverso, ou seja, com algum transtorno, tem que parar. É sinal que você tem incompatibilidade com ele. Não insistam em tomar algo que mesmo a sua vizinha, a sua amiga falou que ficou legal e você pegou e tomou e não ficou, né? O médico mesmo, eu mesmo posso prescrever alguma coisa para um paciente, fala, doutora, não me senti bem, né? Então, por exemplo, eu vou às vezes suplementar B12, vai encher de espinha. Tem alguns pacientes que têm espinha. A gente tem estudos comprovados que pode gerar espinha. Então, chá verde eu não posso tomar, porque me dá uma dor de cabeça baita. Então, cada caso é um caso. Suplementação tem que respeitar a individualidade, tá? Então, isso é importante. Deixa eu ver aqui, pergunta. Como consigo uma consulta? Mari, eu consulto aqui online ou presencial. Lá na minha bio tem os telefones da clínica, tá? Para você poder entrar em contato, ou se não, você pode me chamar no particular que eu passo o telefone para você para agendar. Tenho o maior prazer em consultá-las. Ana Fernandes, aqui, qual alimento que contém colágeno tipo 2? Colágeno tipo 2? Não dá, não tem, vai ter que suplementar o colágeno tipo 2. A gente pode até fazer o colágeno de pé de galinha, né? Mas ele dá um trabalho tão grande. Hoje a gente tem colágenos tão maravilhosos no mercado que eu realmente não aconselho fazer aquela sujeirada toda. Mas se você quiser, né, você pode ter, ele vai ter um colágeno bom, ele é bom, ele vai ter muito tecido conjuntivo que te ajuda. Seria só essa indicação. A cúrcuma é excelente, ela não é boa. É excelente. Eu não fico sem cúrcuma, viu, gente? Quando eu falo não fico, é porque eu tomo e também falo para meus pacientes tomar.
Outra coisa importante, falei da clorela ultimamente, aí muita gente me perguntou. Então é legal, às vezes nessa idade, tomar um pouco de vez em quando de clorela ou de espirulina. Se você tiver esteatose hepática, principalmente, tá mais gordinha, aquela gordura visceral, sabe? Que mulher na menopausa tem, que é mais no abdômen. Então, às vezes, cria um pouco mais de gordura no fígado. Então, a clorela, ela é boa para isso. Ela é boa porque ela tem muitos nutrientes, ela vai diminuir a absorção de metais pesados, faz a desintoxicação. Então, também é um suplemento que eu prescrevo bastante, inclusive nessa época. Fazer reposição hormonal engorda? Olha, é uma pergunta super difícil, porque não dá para generalizar. Não é todo mundo que entra na menopausa que engorda, não é todo mundo que faz reposição hormonal que engorda, tá? Mas tem algumas pessoas que entram na menopausa e engordam e tem outras que fazem reposição e engordam. Gente, depende muito, né? Tem pacientes que, por exemplo, colocam os chips, isso é o mais comum, pus chip, e aí o que acontece? Esse chip da beleza, né? É muito comum. Tem paciente que precisa, as dosagens são altas, às vezes incha demais, aumenta muito a fome, tem muita testosterona e também aumenta muito a questão de massa muscular, a mulher fica muito, né, masculinizada. Então, cuidado, aí essa mulher vai engordar. Então, tem muitas que aconteceram isso. Encher de espinha porque foi hormônio demais. Na questão da menopausa, também pode engordar. Às vezes é mais o estilo de vida que você tem nessa fase, que seus filhos já estão grandes, seu marido, você está sozinha, você tem mais passeios para comer, para viajar, bebida alcoólica, e tudo isso faz você engordar mais fácil por causa da época da vida que você está vivendo do que pela falta de hormônio. Né? Inclusive, se você faz a reposição, isso já não é mais o problema. Mas mesmo que não faça, então se você tem uma vida mais regrada, ou come na maioria dos dias uma alimentação mais saudável, faz exercícios, procura ter horário para dormir, para acordar, para comer, né? Tem um controle de estresse, não vai ser por causa da menopausa que você vai engordar, né? Agora, se você é uma pessoa que chega na menopausa e começa a se jogar pro doce, não faz exercício porque tá cansada, começa a mudar toda a sua alimentação, tá com falta de hormônio, aí pronto, aí dança, vai engordar mesmo, né? Fazer reposição hormonal engorda? Acabei de responder você, né? Acabei de responder, Gorete, aqui, deixa eu ver quem me perguntou. Doutora, a pré-menopausa piora para quem tem depressão? Sim. Por quê? Porque a gente tem muita alteração a nível psicológico também. Então, se você já tem algum problema psicológico pré-existente, ou uma síndrome de ansiedade, ou já tem depressão, você vai piorar porque você tem já uma questão pela alteração estrogênica, já vai ter uma alteração normal, mesmo se você não tivesse. Então você pode piorar sim. Por isso um cuidado redobrado nesse sentido. Tem um pé grande de amora. Quantas folhas para fazer o chá? Para fazer o chá, eu pego as folhas de amora, eu ponho, tipo assim, se eu vou fazer só uma xícara, eu vou colocar um punhadinho, gente. Tipo um pires, sabe aquele fundo do pires? Vamos pensar assim, num fundo de mão, né? Porque pegar a folha na colher é meio difícil. Então vamos pegar um punhadinho. Agora eu já gosto de fazer, às vezes eu dou só essa xícara à noite, por exemplo, se os fogachos forem à noite. Se o seu fogacho for de dia, você toma de manhã. Não passem de 3 xícaras ao dia, tá? Porque pode dar muito ressecamento, pode ter ressecamento de mucosa oral. Teve alguns pacientes que relataram isso. Então cuidado, né? Passou os fogachos, você também não precisa tomar um Edeterno chá de amora. Pode intercalar, um dia faz de amora, outra vez de Angélica Sinense, outra vez o chá verde. Agora chá verde é só de manhã até a hora do almoço. Cuidado com o chá verde à tarde porque pode atrapalhar o sono, hein? A tua insônia fica pior, tá? E para insônia, além da melatonina que a gente prescreve, eu prescrevo muito magnésio inositol, melissa, passiflora, são ótimos para você dormir direitinho. Os chás também de camomila, excelente. Então faz um chazinho de camomila, de capim-cidreira, de mulungu, que é legal. A mucuna você pode tomar de manhã para te dar energia para treinar. E o